seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jns. Esse canal que é feito para você que gosta, que quer assuntos de sociologia, política, atualidades e muito mais, ok? Vamos então às notícias desse dia. Olha só, no Globo, contas públicas têm déficit de 35 bilhões em julho, o segundo pior resultado para o mês da história. Essa é a notícia principal do dia. Agora, o que é que os comunistas dizem? A Miriam Leitão: Supremo pode formar maioria hoje contra o marco temporal. No marco temporal, Alexandre de Moraes deve vencer mais uma. Risco de prisão para o advogado Assef no caso do Rolex de Bolsonaro, de Isabela Megali, e ex-integrantes da Legião terão que repartir lucros com filho de Renato Russo, diz o Anselmo Góes. Sobre a Miriam Leitão, sobre o Supremo Tribunal Federal, que pode formar maioria contra o marco temporal. Vamos então a essa notícia. Julgamento no STF não deve ter novo pedido de vistas, mas encerramento será em outra data por conta da quantidade de ministros que ainda faltam para votar. Conversei com advogados e juristas sobre o julgamento do marco temporal, diz a Miriam Leitão, e todas estas fontes acreditam que a votação não deve terminar hoje pela quantidade de ministros que ainda faltam se pronunciar. Apenas Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques haviam votado, mas há chances de formar maioria contra o marco temporal. Falam que não haverá um novo pedido de vistas, porque é um assunto que já está rodando há muito tempo, e caso algum ministro peça à ministra Rosa Weber, deve antecipar seu voto, já que ela manifestou a vontade de votar neste assunto antes de se aposentar em setembro. Aprovado, mas com todas as dúvidas do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi contra o marco temporal, só que criou precedentes perigosos, como a indenização da terra nua. Antes, a indenização seria apenas as benfeitorias feitas de boa fé. Agora, considera que tem que indenizar pela terra, mesmo que ele soubesse que era uma terra indígena. Ao mesmo tempo, está em andamento no Congresso um projeto de lei que vai a favor do marco e cria várias possibilidades, inclusive de tirar os indígenas da sua terra, de fazer atividades econômicas sem a consulta a eles. Se este projeto for aprovado no Senado, irá ao Supremo em uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que é o comentário da Miriam Leitão. Então, vamos pegar essa outra notícia aqui sobre o marco temporal, que a Vera Magalhães pega, fala: no marco temporal, Alexandre de Moraes deve vencer mais uma. Bom, sobre o marco temporal que a Miriam Leitão destaca, ela diz que o Supremo deve formar maioria a favor, vamos lá, deve formar a maioria contra o marco temporal, e aí a gente vai explicar sobre esse assunto, Vamos lá. No marco temporal, Moraes deve vencer mais uma, diz a Vera Magalhães. Tese do ministro contra fixar a Constituição com limite para demarcações, mas indenizando proprietários de boa-fé, deve prevalecer no STF. E, mais uma vez, Alexandre de Moraes deve arrastar as fichas e vencer uma queda de braços que parecia insolúvel. Famoso, além de comandar alguns dos inquéritos mais ruidosos do país, por fornecer os julgamentos mais divisivos do Supremo Tribunal Federal, teses que acabam sendo adotadas com votos médios, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral deve repetir o feito na discussão a respeito do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Seu voto proferido logo antes do julgamento ser novamente interrompido pelo pedido de vista do ministro André Mendonça deverá ser adotado quando a tese do marco temporal, segundo a qual só poderiam ser homologadas terras indígenas cuja ocupação pelos povos originários seja comprovadamente anterior à promulgação da Constituição de 1938, foi derrotada.
Até aqui, o placar mostra 2 votos contrários e 1 favorável ao marco temporal. Do lado dos povos indígenas, votaram o relator Edson Fachin e o próprio Moraes. A favor da delimitação, o ministro Cássio Nunes Marques. André Mendonça começará votando e deverá empatar o placar, ou seja, ele deve ser a favor do marco temporal, né? O voto de Moraes, no entanto, trouxe a modulação que acreditam os colegas e observadores do julgamento, que deverá prevalecer de que, em caso de comprovada boa-fé por parte dos produtores rurais ou outros proprietários que estejam ocupando áreas dos territórios indígenas, tenha de haver indenização por parte da União para que haja demarcação. Nos bastidores, há certeza de que Gilmar Mendes será um voto a favor do marco temporal. Já os ministros Luiz Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber são contrários ao marco sem a modulação prevista por Moraes. Com esses votos dados como certos, se formaria um placar de 5 contra o marco e 3 favoráveis. E restam os votos de Dias Toffoli, Luiz Fux e o novato Cristiano Zanin. O mais provável, de acordo com o que apurou o blog, é que os 3 fechem com a tese de Moraes. Mesmo Fux, que é próximo aos ruralistas, se sentiria confortável com a solução proposta pelo colega. Em junho, quando houve o pedido de vista, eu já informei na CBN que o voto médio deveria prevalecer, o que daria um placar de 8 votos contra o marco temporal e 3 a favor, sendo que dos critérios haveria 4 pela derrubada total do Instituto e até 4 favoráveis a alguma modulação. Diante desse impasse, na hora de proclamar o voto, o provável é que os ministros vencidos evoluam para o voto de Moraes, que se tornaria o voto médio. Os votos de cunho conservador do Cristiano Zanin e seus acenos ao agronegócio levaram a um grande temor de que ele vote a favor do marco temporal, mas interlocutores do ministro e pessoas que passaram a conviver com ele no STF ponderam que até aqui os votos que ele deu contra as teses da esquerda não incomodavam o presidente Lula, nem tem um potencial de causar grandes estragos da imagem, como eu mesmo escrevi neste blog de Isavera Magalhães. A questão do marco temporal é diferente. Derrubá-lo foi uma plataforma da campanha de Lula e sua aprovação teria uma ampla repercussão internacional, com potencial de, aliada à discussão sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, colocar em xeque o compromisso de Lula com o meio ambiente e as causas humanitárias das nações indígenas. Muitos observadores duvidam que Zanin vá querer comprar esse grau de enfrentamento com as causas históricas de Lula, menos de um mês depois de ter vestido a toga. Ainda mais quando o voto de Moraes fornece a ele a saída necessária para compor com os dois lados do litígio. Bom, pessoal, para quem não tem noção do que significa o marco temporal, veja só. O marco temporal, na verdade, em poucas palavras, é a seguinte. Os povos indígenas, eles sairiam prejudicados com o marco temporal, porque o marco temporal considera o seguinte: olha, só a partir da Constituição de 88, quem estava lá é que de fato pertence à terra, então as terras deles não podem ser ocupadas, não podem ser invadidas, não podem usar, digamos assim, para a produção de riquezas, para uso particular. Então, nesse caso, quem ganha é o agronegócio. Já o voto médio aqui do Moraes, voto médio de Moraes deve prevalecer no julgamento do marco temporal. Na verdade, assim, é um misto que não deixa de favorecer também o agronegócio, mas é menos pior, é menos mal. Portanto, em resumo, o marco temporal foi uma criação que inventaram para justificar a exploração das terras dos povos originários. Já esse voto médio, como o próprio nome já diz, é fazer uma média e, de certa forma, ele ainda beneficia o agronegócio, porque não tinha que ter marco temporal nenhum, entendeu? Porque as terras são dos povos originários. E lembrando bem, eu falo muito claro, povos originários, porque indígenas ou índios, índios foi uma criação já dos colonizadores, quando eles chegaram nas terras brasileiras, que não tinha nem esse nome, encontraram os povos e eles achavam que estavam no caminho das Índias, então chamaram os povos que ali se encontravam de índios. Portanto, isso é uma criação da colonização, uma criação colonizadora. Também considerar povos indígenas dá no mesmo.
Então, o correto, na verdade, é falar povos originários, porque conta-se que aqui nessas terras, quando os colonizadores chegaram, nos anos de 1500, havia mais ou menos 6 milhões de índios por essas terras. Bom, esses dados não são tão precisos, mas haviam várias nações indígenas, várias nações de povos originários. Portanto, sobre o marco temporal, o que seria bom é que acabasse com essa história de marco temporal, porque de qualquer forma os povos originários vão ser prejudicados, mesmo com essa história do voto médio de Moraes. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui no nosso canal de atualidades, ou podemos ter também de sociologia, de política, de metodologia científica e muito mais. Todos os dias nós temos, inclusive, atualidades, ok? É isso aí e até o nosso próximo vídeo.